10 invenções surpreendentes que mudaram o mundo. E aí, pessoal, tudo beleza? Já pararam para pensar como seria a vida sem o micro-ondas? Ou sem o raio-x? Parece até roteiro de filme do Zé do Caixão, né? Mas a real é que essas maravilhas tecnológicas que a gente usa todo santo dia, e várias outras, surgiram de jeitos totalmente inesperados. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo das descobertas acidentais, para entender como erros, coincidências e até um pouquinho de falta de atenção resultaram em 10 invenções que mudaram o rumo da nossa sociedade. Então já prepara o cafezinho, o chá, o suco de maracujá para relaxar, porque a viagem vai ser longa e cheia de "não acredito que isso aconteceu". A gente começa a nossa saga tecnológica com um eletrodoméstico que, convenhamos, salvou a vida de muita gente: o micro-ondas. Mas e se eu te contar que essa maravilha moderna só existe por causa de um chocolate derretido? Pois é, a história do micro-ondas se confunde com a história de Percy Spencer, um engenheiro que trabalhava com radares lá nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Em um belo dia, enquanto ele trabalhava em um projeto ultra-secreto, Spencer percebeu que a barra de chocolate que ele carregava no bolso havia derretido. No começo, ele pensou que fosse só o calor do corpo dele, mas depois de alguns testes e chocolates derretidos, ele descobriu que a culpa era das micro-ondas emitidas pelo radar. E assim, meus amigos, nasceu o micro-ondas, uma caixa mágica que usa ondas eletromagnéticas para esquentar sua comida em questão de minutos. Se você já quebrou algum osso na vida, com certeza tem que agradecer ao raio-x por ter te ajudado a entender a gravidade da situação. Quem diria que uma das ferramentas mais importantes da medicina moderna surgiu de um experimento no escuro? No final do século XIX, um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen estava fazendo experimentos com raios catódicos, uns raios misteriosos que brilhavam no escuro. Durante um desses experimentos, Röntgen percebeu que, mesmo com o tubo de raios catódicos coberto por um papel grosso, uma tela fluorescente próxima ainda brilhava. Intrigado, ele colocou diversos objetos entre o tubo e a tela, e, para sua surpresa, os raios atravessavam quase tudo, incluindo a mão da sua esposa. E assim nasceu o raio-x, uma ferramenta fundamental para a medicina, um verdadeiro raio-x da saúde. Preparem-se para uma viagem ao mundo dos materiais sintéticos, porque a história do plástico é tão versátil quanto o próprio material. No início do século XX, o químico belga Leo Baekeland estava determinado a criar um material sintético barato e resistente que pudesse substituir esses materiais naturais cada vez mais escassos. Ele passou anos em seu laboratório, misturando compostos químicos e testando diferentes fórmulas, até que, em 1907, ele finalmente conseguiu. Baekeland acidentalmente criou um material moldável, resistente ao calor e isolante elétrico, que ele chamou de baquelite. A baquelite rapidamente se tornou um sucesso comercial, sendo usada na fabricação de telefones, rádios, peças de automóveis e uma infinidade de outros produtos. A era do plástico havia começado e, com ela, um novo capítulo na história da indústria e da tecnologia. E quem nunca se refrescou com um sorvete de casquinha num dia quente que atire a primeira pedra? Essa combinação irresistível de sorvete cremoso com a crocância da casquinha é sucesso absoluto no Brasil e no mundo. A história do sorvete de casquinha nos leva de volta à Feira Mundial de St. Louis, em 1904. Arnold fornachou, 100 copos, enrolou um waffle em forma de cone e colocou sorvete dentro. E assim, nasceu o sorvete de casquinha, uma explosão de sabor. Se você já usou um post-it para anotar um lembrete importante, marcar uma página de um livro ou deixar um bilhete fofo, saiba que essa invenção quase foi parar na lata de lixo.
Nos anos 60, Spencer Silver, da 3M, criou um adesivo fraco e removível. Ninguém se interessou na época. Em 1974, Art Fry teve uma ideia genial. Ele lembrou do adesivo de Silver e criou marcadores de página perfeitos. E assim nasceu o Post-it, uma mão na roda para os esquecidos. A penicilina, o primeiro antibiótico do mundo, é sinônimo de cura e revolução na medicina, um marco na história da saúde. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming estava trabalhando em seu laboratório, estudando a bactéria Staphylococcus aureus, causadora de diversas infecções. Fleming era conhecido por ser um pouco desorganizado, e sua bancada de trabalho estava sempre repleta de placas de Petri, com culturas de bactérias. Um dia, Fleming percebeu que uma de suas placas de Petri, que ele havia esquecido de guardar, estava contaminada por um fungo. Fleming observou que, ao redor do fungo, as bactérias Staphylococcus aureus não cresciam. Intrigado, ele isolou o fungo e descobriu que ele produzia uma substância capaz de matar as bactérias, a penicilina. Hoje em dia, o GPS se tornou tão comum que a gente nem se dá conta do quão revolucionária essa tecnologia é. Mas acreditem, antes do GPS, se localizar era uma aventura. Era preciso saber ler mapas, usar bússola, pedir informação e torcer para a pessoa não te mandar para as cucuias. Mas como essa maravilha tecnológica que guia nossos passos e carros surgiu? Acredite se quiser, da Guerra Fria. No auge da disputa tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, os americanos criaram o GPS para rastrear seus submarinos nucleares. Só que, como a tecnologia é um trem sem freio, o GPS acabou sendo liberado para uso civil nos anos 80 e revolucionou a forma como a gente se localiza e se desloca. Hoje em dia, o GPS está em tudo, no seu celular, no seu carro, no relógio, até na coleira do seu cachorro. A batata frita, essa iguaria dourada e crocante que conquistou o mundo. Seja para acompanhar um hambúrguer, um cachorro-quente ou simplesmente para comer sozinho, a batata frita é um clássico, né não? Mas você sabia que essa delícia surgiu de um cliente chato e um cozinheiro com pavio curto? A história nos leva para Saratoga Springs, Nova York, em 1853. George Crumb, um chefe renomado, trabalhava em um restaurante badalado, quando um cliente reclamou que suas batatas fritas estavam muito grossas. Irritado com a reclamação, Crumb decidiu pregar uma peça no cliente. Ele fatiou as batatas o mais fino que pôde, fritou-as até ficarem crocantes e temperou com bastante sal. Para sua surpresa, o cliente adorou as batatas fritas fininhas e crocantes. E assim, meus amigos, nasceu a batata frita como a gente conhece hoje. Quem nunca agradeceu mentalmente pela invenção do Teflon ao fazer um ovo frito sem grudar tudo na panela? Em 1938, Roy Plunkett, um jovem químico da DuPont, descobriu o Teflon por acaso. Ao abrir um cilindro de tetrafluoretileno, ele encontrou um pó branco e escorregadio. Essa substância era resistente ao calor e à corrosão. Após a Segunda Guerra Mundial, o Teflon revolucionou as cozinhas do mundo. Vamos falar do Velcro, essa solução simples e genial que permite prender e soltar coisas com facilidade. A inspiração para essa invenção veio da natureza. Em 1941, o engenheiro suíço Georges de Mestral percebeu sementes grudadas em suas roupas e no pelo do seu cão. Ele descobriu minúsculos ganchos que se prendiam facilmente às fibras do tecido e aos pelos. Mestral teve um estalo de gênio e reproduziu essa estrutura em laboratório. E aí, galera? Gostaram da viagem pelo mundo das invenções acidentais? Quem diria que tantos objetos e tecnologias que a gente usa no dia a dia surgiram de erros, acasos e até um pouquinho de preguiça, hein?
A moral da história é: nunca subestime o poder de um bom erro, uma coincidência feliz ou um momento eureka. Vai saber, talvez a próxima grande invenção esteja mais perto do que você imagina. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras no mundo da história, da ciência e da cultura pop. E aí, qual dessas invenções te deixou mais boquiaberto? Conta pra gente nos comentários. Um abraço e até a próxima!